5 técnicas da Celine Dion para cantoras que querem emocionar o seu público, aplicarem em suas performances. Seja no palco, vídeos, é emocionar o seu público. E quer manter a atenção dele na sua música, do começo ao fim do seu videoclipe, do começo ao fim do seu show, do começo ao fim de uma performance de uma única música, você precisa aplicar essas técnicas. São técnicas que não têm a ver com música, mas elas também vão interferir na parte da interpretação musical. Que vocês não me pedem sorrindo? Que eu não faço chorando. Eu tava muito cansada nesse dia que eu gravei o vídeo, mas essa foi uma performance histórica. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com a Celine Dion é emocionar as pessoas. E se você acredita que pra aumentar a atenção das pessoas na sua música, você precisa dançar no palco, levantar a bundinha, mostrar corpo, fazer pirotecnias e gastar muito dinheiro com isso, você tá totalmente enganado. O simples, muito bem feito, surte esse efeito de arrepiar até os pelos do c... que foi o que me arrepiou, né? Lembrando que isso aqui não é minha opinião, porque eu não sou mulher de ficar dando opinião. Quem me conhece, eu sou a Tchela, eu sou uma showwoman, sou uma mulher dos palcos, atriz, cantora, compositora, há mais de 20 anos, já trabalhei com performance, música, circo, gravando meu 3º álbum de estúdio, já fiz bastante show, dou aula sobre isso, tenho formações, enfim. Esse é um assunto que eu gosto muito e também trabalhando como diretora artística de cantores. O que eu vou passar para vocês aqui hoje é bastante conhecimento. São 5 técnicas, eu vou colocar aqui, pra vocês verem o roteirinho que eu fiz. A última técnica é muito importante, então fica até o final desse vídeo. Se você já tá gostando desse conteúdo, dá o seu joinha aí pra mim, deixa seu like pra fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Vamos espalhar conhecimento, porque comentário de que, ai, mas o som tava atrasado, deve ter sido playback. Uma pessoa leiga não sabe que tem uma diferença, né, do som e da imagem. Então, a velocidade da imagem chega muito antes do que a velocidade do som, tá bom? Não estou falando isso porque eu sou fanática de Celine Dion. Ela é uma artista muito conhecida, principalmente depois que ela gravou a trilha sonora do Titanic, My Heart Will Go On. Foi uma febre, eu tava com 12 anos, tava entrando na adolescência, aí no cinema, ver o Leonardo DiCaprio, ter que achar ele um gato, porque todas as meninas estavam achando ele um gato, comprar um caderno com ele na capa. Isso foi fichinha. O mais legal na minha história foi que comecei a estudar teclado nessa época. Aí eu lembro que na última hora aquele ano, eu resolvi tocar essa música no encerramento, na audição, e foi sucesso, né, gente? Por quê? Porque aquela música tava fazendo um sucesso. Ali eu fui muito visionária. Porque eu ia tocar uma música do Backstreet Boys. Mas era tipo assim, lá do B, que eu queria ser diferentona. Depois, na última hora, eu falei, o quê? Eu quero ser pop, meu amor. Eu vou tocar Titanic, e foi sucesso. Depois, ao longo do curso, eu toquei outras músicas da discografia da Celine Dion e eu nem sabia, mas que também foram sucessos. Ela é uma artista e tem uma história bem importante e deu pra ver ali na performance que ela se apoiou nas técnicas. E é pra isso que serve técnica. E ela emocionou, e ela se emocionou também, porque não tem nada a ver isso de você ter técnica, você não vai transmitir emoção. A técnica é pra te sustentar, para que você não precise pensar e que você se entregue ao público. Então, presta atenção nessas técnicas. A primeira delas, que ela usa, que é muito simples, é um figurino maravilhoso. Mas o que é um figurino maravilhoso? Ah, é um figurino cheio de cristais, que custa 5 milhões de dólares, que foi feito pelo designer. Não. Um figurino maravilhoso transmite a sua personalidade artística para o público. Bom, Celine Dion é uma diva. E aquele figurino era um figurino de uma diva, não era? Segunda coisa para um figurino ser maravilhoso: contraste. Ele precisa destacar a silhueta do artista para que o público olhe para ele e preste atenção nas emoções, nos gestos, tudo. E aí a gente vê muito simples esse contraste, preto e branco, gente. Outra coisa, o figurino, ele tem um desenho, olha só como ele ocupa o espaço. Porque provavelmente se pensou que ela estaria parada. Vocês vão ver como nessa performance dela tudo tá encaixado. Na mesma linha do figurino, vamos continuar falando do visual, a segunda técnica é a maquiagem. Olha a maquiagem dessa mulher. Quando você olha pro rosto dela, você presta atenção no quê?
nos olhos. Então, essa é uma maquiagem que também transmite a personalidade artística da Celine, porque a Celine é uma artista que se conecta com os olhos, que se emociona com os olhos e sabe usar o olhar como um recurso expressivo que puxa a atenção do público. Que é uma das partes do nosso rosto, né, que mais transmite emoção. E a dela é muito viva. Então a maquiagem foi lá e pá! Olhem para os meus olhos. Maquiagem simples, gente. Não tem strass, não tem pedraria, não tem fios de ovos, não tem fios de ouro, não tem nada disso. É uma sombra ali muito bem aplicada. Deve ser caro, mas é simples porque o mais importante é a expressão facial dela. Se ela tivesse com uma maquiagem que fica escuro daqui até a sobrancelha, por exemplo, a gente ia perder essas expressões. Então, muito bem feita, maravilhosa. Provavelmente também porque está sendo filmado. O público lá, né, a distância que se estava, não conseguia ver os olhos dela. Mas aí ela usa um outro recurso que eu vou te falar logo mais na próxima dica. A terceira técnica que ela usa muito bem é a expressão corporal. Tiana, mas ela está parada. Sim, ela está parada na base. Mas olha bem os braços, olha bem. Ela mexe rosto, pescoço, braços e peitoral. E aí lá pro final ela dá 2 passos para frente e se posiciona. Também é uma movimentação muito simples. Vai lá fazer, vai lá fazer pra você ver como você precisa ter energia no seu corpo. Aquelas pernas dela não estão paradas sem vida. Mesmo para eu ficar parada no palco, eu preciso ter uma energia a mais. Por quê? Porque isso, eu tenho que estar parada, mas eu tenho que estar presente, eu tenho que estar ocupando o meu corpo e ocupando aquele espaço. E é isso que ela faz quando ela abre o braço, quando ela direciona o braço para cá, direciona para lá, né? Ela direciona para cá. Então aqui ela também usa um plano alto. É uma expressão corporal muito simples, que está conectada com o que ela está dizendo. Tem um momento bem interessante de um gesto muito simples que ela faz, que abre o peito. E essa música é uma declaração de amor. É uma música da Edith Piaf, e a Edith fez para um grande amor da vida dela. Foi uma paixão avassaladora. E ela está se declarando, tem versos super poéticos. Tem versos que depois as pessoas falam que virou uma profecia, porque logo depois esse grande amor faleceu. E eu acho que o mais legal de ver é como os gestos são precisos. Então, esse último trecho aqui, ela usa o corpo como se fosse um instrumento. Tem uma partitura corporal que foi desenhada. Se não foi desenhada por um coreógrafo, foi desenhada por ela e foi estudada. E é isso que eu falo bastante, né? Eu pego muito no pé dos artistas que eu direciono, né? Você precisa estudar isso, né? Não adianta só você estudar a melodia da música, a dinâmica que você vai fazer com a voz. Você precisa fazer a mesma coisa com o seu corpo. O seu corpo é um instrumento que vai aumentar a atenção das pessoas. Aprenda a fazer isso. Coisas muito simples, mas que são pensadas para emocionar. É por isso que servem as técnicas, né, gente? Não sei se você sabe, mas a Celine Dion acaba de atravessar o pior momento da vida dela. Faz 2 anos que ela tá lutando contra uma doença autoimune, é a síndrome da pessoa rígida. É uma doença que, né, o próprio corpo causa isso, então é muito difícil de tratar. Ela tem espasmos absurdos que enrijecem absurdamente o corpo dela. Ela sente muita dor, ela perde totalmente o controle. Tem um documentário que saiu há pouco tempo justamente mostrando essa doença, que é uma doença raríssima. Em 1 milhão de pessoas, uma pessoa pode ter. Ela teve que cancelar muitas turnês. Você perde o controle na sua musculatura, os tendões ficam fracos também, as articulações. Você vai perdendo totalmente o movimento do seu corpo. Para estar em cima de um palco, você precisa ter um corpo trabalhado. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas acham que é um corpo bonito, atlético, tem que ser gostoso. Não tem nada a ver com isso, tá? O Peter Brook mesmo fala que o lugar do palco é o lugar de todos os corpos, de todas as pessoas, porque o artista, ele representa o ser humano, né? Mas que tipo de corpo a gente precisa ter no palco? Um corpo atento, um corpo consciente, saber ocupar esse espaço para direcionar a atenção do público, porque precisa ser direcionado. Então, a gente precisa desenvolver equilíbrio, força, energia, postura, respiração. Falando em emoção, a 4ª técnica é a técnica que eu ensino como Johakyo.
Se você prestar bem atenção na interpretação dela, a música, ela tem alguns picos de emoção, só que ela vai graduando esses picos. Fica bem claro que ela divide a música em 3 partes. Eu ensino para vocês como a técnica do Jōhakyo. O que é Jōhakyo? Vem da cultura oriental e é você pegar a música e dividir ela em 3 movimentos: começo, meio e fim. Por quê? Porque na natureza tudo é assim, né? Tudo é cíclico, tudo tem um ciclo de começo, meio e fim. E ela mistura isso com a técnica do W que eu ensino para vocês no módulo de roteiro de show. Começa, ela tem uma subida, depois ela cai de novo, a emoção, depois ela tem mais uma subida, ela cai de novo e ela termina lá em cima no ápice. Então o braço dela termina no ápice, a voz dela termina no ápice e a nossa emoção termina no ápice. Ela usa essas 2 técnicas para ir conduzindo a emoção ao longo da música. E aí a gente vê essa dinâmica na voz, no corpo e na emoção da Celine. E a última técnica, que é a técnica mais importante para você criar essa identificação com o público e aumentar o alcance da sua música, eu tenho repetido bastante nas minhas redes sociais, que é a importância do cantor saber contar boas histórias. E a Celine fez isso muito bem nessa apresentação. Tchala, mas ela não contou nenhuma história ali. Quando eu falo contar histórias, algumas pessoas pensam que é você cantar e contar a história da música. Cantar e contar a história da música. Não. A Celine Dion contou a história de uma superação ali no palco. O corpo dela, os gestos, os olhos, os movimentos, tudo isso contaram essa história para o público. Então, a gente sai dali o quê? Motivado, inspirado. Se essa mulher venceu, eu vou vencer também. História de superação é um tipo de história mais emocionante que existe. Não é à toa que existe a tal da jornada do herói, a tal da jornada da heroína. Esse arquétipo da heroína, ele representa a alma humana em transformação. Isso é algo que a gente se identifica demais. A gente sai dali daquela apresentação movido e essa mulher, nessa altura da vida, ela venceu a doença autoimune, ela venceu o próprio corpo, ela criou, novos caminhos no corpo dela para que ela possa cantar, se movimentar. Se essa mulher fez isso, você não vai fazer? Essas 5 técnicas que eu tô falando agora para você aplicar no seu show e emocionar seu público? Por quê? Vai fazer que eu tô aqui mastigando pra você, né? Quando o artista sabe contar boas histórias, ele sabe gerar identificação no público. E foi isso que aconteceu com a escolha de cada uma dessas coisas. No repertório, eu não vou falar aqui do arranjo, nem de técnica vocal, nem de música. Esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é trazer pra vocês um conhecimento que quase nunca se fala, mas que é muito importante para você levar a sua música adiante. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, escreve aqui para mim o que você achou, o que você sentiu. Se você ficou com dúvida em como aplicar ou estudar uma dessas 5 técnicas, deixa seu comentário e a sua dúvida aqui, que eu vou responder e quem sabe eu gravo um vídeo explicando passo a passo dessa técnica. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, alguma cantora, algum cantor, ou alguma pessoa que trabalha com arte ou que gosta de arte, compartilha. Vamos espalhar conhecimento e informação. Se um dia a arte for tão comentada e opinada pela população quanto o futebol, a gente tá feito.